Olá, pessoal. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, nos fortalecido, nos capacitado a ouvir Sua maravilhosa voz. A cada dia que passa, nós devemos colocar toda a nossa vida diante do Senhor. Ele é um Deus que protege, um Deus que guia, um Deus que ilumina, um Deus de amor. Assim, quando Moisés estava ali na beira do Mar Vermelho e parecia que não tinha mais jeito, mas Deus abriu o Mar Vermelho e Moisés passou. Assim somos todos nós. Quando nós achamos que não tem mais jeito, Deus, Ele abre um caminho para nós. Como sempre falo, meus amados irmãos, o nosso mundo não é aqui neste momento. Mas enquanto estamos aqui, temos que viver. E viver da melhor forma possível. Procurar as coisas boas. Procurar viver uma vida sadia. Procurar compreender quais são os desígnios de Deus para a nossa vida. Deus, Ele quer que você seja feliz. Lembre-se sempre disso. Deus, Ele quer realizar sonhos na minha vida e na sua vida, de acordo com a vontade dEle. Deus não quer que eu e você viva sofrendo uma vida inteira. Se você passou por coisas quando era mais jovem, por coisas tristes, levante sua cabeça, ergue a sua cabeça, tenha uma nova vida, mude a página do livro e vá viver uma vida abençoada com Deus. Busque a Deus, aprenda com Ele, veja o significado do universo, das estrelas que o próprio Deus compilou para cada um de nós. Que eu e você venha colocar a nossa esperança em Deus. Coloque sua esperança em Deus. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. Eu digo para você isso porque eu vivo isso. Sei que Ele tem cuidado de mim. Quantas armadilhas Deus tem me livrado. Me livrou quantas vezes das coisas ruins e tem me livrado. Assim também Deus quer livrar cada um de nós. A palavra de Deus diz do salmista, Davi foi um homem que sempre buscou o Senhor, sempre procurou desde jovem buscar a presença de Deus. E nos Salmos, o poema de Davi é algo muito forte que ele relata. Davi era um homem de guerra, nós sabemos, cantor, músico, amante, vitorioso em batalha, e acima de tudo, ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi não era perfeito. Davi tinha suas falhas, assim como eu e você tem nossas falhas. Mas não quer dizer que nós não podemos buscar a presença de Deus. Deus, Ele nos perdoa todos os dias. Deus só não quer que a gente viva... Sabe por que Deus não quer que a gente viva errante, irmãos? Porque Ele sabe que a gente vai se machucar. Porque Deus é amor. Amém? Irmãos, no Salmo 23, diz algo muito importante sobre a vida de Davi. Com certeza dizem, as pessoas que Davi estava cercado pelos inimigos quando fez o Salmo 23. Acho que num oásis à noite. E o Salmo de Davi, esse Salmo, ele estava ao ar livre, E naquele momento ali, Davi começa, mesmo no momento de dificuldade, escrever esse salmo. É uma coisa maravilhosa e linda demais. Diz assim o salmista, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado, me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Dizem os mais sabidos aí que Davi estava cercado por um exército inimigo, mas mesmo assim Davi conseguiu colocar toda a esperança no pastor. E esse pastor, nós sabemos que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo, que vem nos proteger. Se nós temos um pastor que cuida da gente, ele vai cuidar até o final. Davi era um 100% homem, ficou temeroso com as coisas que poderiam acontecer, mas ele não deixou de confiar em Deus, não deixou de colocar a esperança do Evangelho no seu coração. Meus amados irmãos, assim, se você tem passado ou passou por uma grande tribulação, Deus tem cuidado de você. Deus continua cuidando, te amando e guardando você. Se você perdeu um ente querido que você amava muito, saiba que não se esqueça, né, que ele está bem, principalmente se ele morreu na presença do Altíssimo. Se você tem faltado emprego, se as coisas não têm dado muito certo, fica calmo. O segredo, meus irmãos, é continuar. Assim, Davi estava ali todo em aperto, neste sofrimento, mas ele não deixou de confiar no grande pastor. Ele diz assim: refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Me dá tranquilidade, Senhor. Me dá paz para que eu possa vencer todas as tormentas. E diz mais: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O exército inimigo estava cercando Davi, mas Davi estava diante da presença de Deus. E outra coisa importante, Davi tinha promessas na vida dele. Você tem promessas na sua vida. Não deixe que as coisas deste mundo venham te destruir, mas persevere na presença de Deus. Continue lutando, sabendo que Deus vai sempre guardar o seu coração. Os salmos nos servem, meus irmãos, para as dificuldades da vida. Os salmistas, meus irmãos, eles tinham intimidade com Deus. Por isso que todos eles, quando escreveram os salmos, eles têm vida, os salmos têm vida. Assim foi Davi. Assim deve ser a gente também. Se um dia nós escrevermos um salmo, nós poderemos saber que Deus, que nós temos a intimidade com Deus. Persevere, irmãos, sabendo que este mundo aqui vai passar. Essa matéria que nós conquistamos, casa, carro, família, tudo isso vai passar. Mas a vida com Deus nunca vai passar, a intimidade com Deus não vai passar. Sabemos que Davi conquistou reinos, ele cresceu em tudo que ele precisava, como ele tinha promessa, ele se transformou forte, ficou forte, venceu batalhas, destruiu gigantes, teve que lutar dentro da sua própria família e morreu farto de dias. Por quê? Porque o Senhor tinha uma promessa na vida de Davi. Assim também Deus tem na minha vida e na sua vida. Nós não devemos se apegar a este mundo, mas enquanto nós estivermos vivendo neste mundo, nós devemos colocar toda a nossa energia para coisas boas, para estar diante da presença do Criador, para que a gente possa ver as maravilhas que Deus tem na minha vida e na sua vida. Meus irmãos, se as coisas não têm dado certo para você neste momento, saiba que Deus ele quer fazer as coisas acontecer. Davi, ele sempre confiou em Deus. Por isso que profetas, sacerdotes, tudo se inspirava em Davi, porque via nele um homem segundo o coração de Deus. Assim seja eu e você, que quando você passar na rua, quando você estiver dentro de casa, as pessoas possam ver e falar: ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem que busca o Senhor.
Que assim seja na minha vida e na sua vida. Diz mais o salmista, ele diz assim no versículo 4, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi foi ungido, foi abençoado, mesmo que passou por grandes vales da sombra da morte, ele era um ungido de Deus também. E assim Deus o abençoou e o fortaleceu e o capacitou a vencer qualquer batalha. E ele diz mais, certamente que a bondade e a misericórdia de quem? De Deus me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi, ele já tinha um projeto até aqui de fazer o templo, porque ele era um homem que gostava de buscar a Deus. Então, quando Davi escreve esse salmo, Deus já está projetando na mente dele as coisas futuras. Nós sabemos que Davi não construiu o templo, né? Ele deixou toda, como se diz, a maquete toda pronta para o seu filho Salomão fazer. E assim Davi era um homem que sonhava, e os sonhos de Davi eram realizados, porque ele confiava nesse pastor. E esse pastor é o nosso Deus. Hoje é Jesus aqui conosco, que nos protege, que nos dá força, que nos ilumina. Então, meus irmãos, confia neste pastor, o maior pastor que nunca vai falhar, que é Jesus Cristo. Que o Espírito Santo te fortaleça, te capacite a ouvir a voz dele todos os dias. Coloque sua vida, assim como Davi fez, diante da presença de Deus. E assim eu também devo colocar a minha vida diante da presença de Deus. Meus amados irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te proteja de todo o mal. No nome de Jesus, fique na paz e fique com Deus.